Nossa, Célio Barros. Prazerzaço, assim, imenso mesmo poder falar com ele, poder ter essa troca. Foi um puta aprendizado. O Célio é de uma astrologia tradicional, sabe muito, né? E eu pedi para poder conversar com ele, para poder registrar esse papo, poder aprender, poder entender, né? Eu venho de uma escola da astrologia moderna e foi muito legal poder trocar com ele, poder ouvir, poder aprender, entender, né? O que eu já entendia, mas conseguir ouvir dele é um bálsamo, né? No sentido da direção que ele deu pro papo, amistoso, harmonioso, complementar, muito legal, muito legal. Astrologia tradicional versus a moderna, né? Vamos lá, Célio Barros, você vai adorar esse papo. Aí tá mostrando, eu falei que ia botar no Spotify, eu tava lá. E... Tá tudo certo. E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí. Obrigado, muito grato pela oportunidade, pela participação. É sempre bom poder conversar de uma astrologia apresentada de uma forma, como estava falando, né, de uma forma mais séria, evitando esse monte de coisa que está aí na modinha e saindo do controle. Então, sempre gosto dessa possibilidade de ter uma conversa e responder as perguntas que as pessoas têm, as dúvidas que ela ouviu falar de não sei quem, alguma coisa, a gente fala, não, sempre, né? Isso é muito legal. Vou colocar aqui, fixar aqui o tema. Ou seja, para a gente ir conversando, você pode se apresentar, e aí, se você quiser emendar, eu acho sempre legal assim, eu adoro essas histórias, como é que a astrologia chegou para você, né? Eu acho que isso é legal saber, né? Boa, a história é meio longa, mas beleza. Não, você pode dar importando, viu, Sérgio? A gente tem só 3 horas aqui. É pouco tempo, mas vou tentar ser rápido. Tá bom. Bom, sou Célio Barros, carioca, que mudou para São Paulo aos 15 anos, vivi lá até 2014, mudei para a Noruega, inspirado mais por trabalhos musicais, porque eu fui músico desde 1990, e as inspirações musicais vinham muito por músicos que eu escutava daqui, e, enfim, levou um tempão para conseguir saber os caminhos, juntar grana, visto, esse monte de coisa, mas estou aqui, resolvido essa questão, e curiosamente, quando estava tudo configurado no jeito para começar a trabalhar legal com música aqui com o meu estúdio, isso aqui é um estúdio de gravação, vocês podem ver, tem uma mesa de som ali e tudo mais, enfim, quando estava tudo no jeito, foi em dezembro de 2019, e aí, pandemia, enfim, não tinha mais como trabalhar. Eu já estava trabalhando como astrólogo desde 2003, mas por mais, olha que curioso, né? É interessante comentar isso. Por mais que a astrologia fosse sempre um porto seguro em termos de estabilidade, de retorno com trabalhos, muito menos investimento do que a coisa de música, sei lá, só um jogo de corda por um instrumento, por exemplo, às vezes sai caro. Assim, a manutenção da música, né, ela é muito, muito complicada, a questão do corpo físico que tem que estar ok, cuidado com tendinite e fisioterapia e roughing para desentortar a coluna e pescoço e coisas assim. Enfim, é um processo muito complicado. A astrologia não, a astrologia é a sua capacidade de conseguir explicar o que existe de desafios, né, quando você está lendo o mapa para a pessoa, para ela poder saber melhor como ela vai enfrentar as dificuldades e não desperdiçar oportunidades, né? Ou seja, olhar para aquilo que vai funcionar e evitar aquilo que não funciona, ou saber superar se não tem como evitar. E eu vinha trabalhando bem com isso, mas quando foi 2018 que eu montei o canal para potencializar um pouco mais a coisa, também por conta de tanta coisa ruim que tem sido divulgada hoje, graças às mídias sociais, que divulgam um monte de coisa legal, mas um monte de lixo também. E em 2020 falei, tá bom, vou botar força total nisso e pronto, estamos aqui, mas gosto de estar em mídia social, não. Já estava comentando. Tem que estar porque tem que estar, mas vou te falar que é bem antinatural, assim, para mim. O famoso respira fundo, liga a câmera, você vai falar com pessoas, tá bom, vamos lá. Tem uma causa maior por detrás que me faz superar essa. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes desse assunto, tem um anseio meu, uma troca, né? Na verdade, eu vou aproveitando para aprender. Tipo assim, no começo, quando eu comecei a estudar astrologia, eu tinha aquele anseio de levar a pessoa para a profundidade, para o autoconhecimento, que ela tinha que saber dela mesma e tal. E muitas vezes eu ficava frustrado, né, com os atendimentos, porque as pessoas elas não tinham muita intenção de aprofundar. Elas queriam a urgência do problema que elas estavam passando, o ciclo que elas estavam passando, né? Então, de repente, um trânsito de Saturno, um trânsito de Urano, coisa parecida, nesse sentido. E depois eu fui entender a função, né? Uma das funções de estar com a astrologia é ajudar a pessoa a lidar com a própria existência dela no problema que ela está passando ali, né? E aí depois eu entendi, você não, ninguém precisa se conhecer, não. É você que precisa se conhecer e vambora. Para de ficar pirando, né? O que você acha disso?
Eu gosto, e aí eu tenho uma dica. A gente não vai, a gente não deve responder o que não foi perguntado, ok? Mas a gente pode cutucar a pessoa a querer perguntar. Isso sim. Entendi. Então, acho que não é uma obrigação, mas é bem-vindo da nossa parte que a gente consiga estimular a pessoa a querer ser mais curiosa de si e aí querer se abrir para esse aprofundamento. A partir do momento que você conseguir cutucar a pessoa a estar mais aberta, beleza, aí a gente vai com tudo e a pessoa ainda vai ficar muito agradecida por esse insight. Só tem que tomar cuidado, que às vezes algumas pessoas ficam tão mexidas com isso que vai falar, pô, o astrólogo é guru. Não, a gente não é guru. O que a gente teve foi só uma percepção legal de conseguir cutucar num ponto em que a pessoa percebeu que ela poderia querer saber mais dela e ela se permitiu isso. Aí é bacana. As pessoas também têm. Ontem eu atendi uma senhora já, advogada e tal, né? Aparentemente fala bem, culta, né? Então a gente tem que ter um grau de consciência, né, que consegue ter uma troca. E aí quando eu comecei a falar um pouco das previsões, mas vamos falar um pouquinho, né? Eu sei que você está passando e tal, eu falei assim, não, opa, pelo amor de Deus. E ela começou a ficar ansiosa, né? Falou, preciso fumar um cigarro, beber uma água. Eu falei, calma, não é isso. As pessoas têm uma impressão diferente, né, do que é, né? Você me lembrou uma coisa muito interessante. Mais ou menos parecido com isso. Cara, faz tempo, faz uns 2 anos, quando eu abria mais caixinhas de perguntas, e aí uma moça perguntou, falou, uma vez uma cartomante falou que eu vou ter problema no coração, o que eu faço? Eu falei, não é pra você comentar isso com um astrólogo, é pra você correr atrás de um cardiologista e fazer check-up. Tipo, você já tem uma informação. A informação não é uma sentença. Eu estava te falando, eu tenho Algol, Estelar Caput Algol, que é a cabeça da medusa, ela está ativada no meu mapa. Isso é horrível, vai morrer decapitado? Não, mas que eu vou ter que passar por um corte no pescoço, eu vou, tenho que fazer uma cirurgia para colocar 2 próteses na cervical. É uma decapitação? Não, é um corte no pescoço, mas assim, que tipo de corte no pescoço? Tem N, pode ser engasgado, sei lá, com uma pipoca, um osso de frango, já tive problema, já fui parar no hospital e quase tive que fazer cirurgia por conta de uma espinha de peixe também travada na garganta. Então tem problemas na garganta, mas problemas com essa, então existe um leque de opções e tudo depende do quanto você se arrisca. Por exemplo, não arriscaria fazer ginástica olímpica, porque aí eu poderia cair no chão de cabeça e quebrar o pescoço. É só não fazer. Ô, Sérgio, vou aproveitar o deixa, né? Uhum. Astrologia tradicional. Como que é a sua visão de livre-arbítrio dentro desse conceito de astrologia e desse estudo? Assim, qual que é o nosso... Porque às vezes eu penso que a gente não tem muita escolha, não. E às vezes eu penso que tem muito. O que você pensa disso aí? Então, mas é exatamente isso. A gente está no meio do caminho. A gente não tem muita escolha, mas também não é tão pouca. O lance é assim. Não existe destino e não existe livre-arbítrio. Eles são 2 extremos, só de referência. A gente está no meio. Ora um pouco mais para o destino, ora um pouco mais para o livre-arbítrio. Só que assim, o que define esse nosso movimento? As condições que a gente tem de infraestrutura, de vida, de lar, de posses, de família, de cultura, de local, de leis e tudo mais. O acesso que a gente tem à informação e o treinamento e a capacidade que a gente vai desenvolvendo de ter repertório para lidar com as situações. Por exemplo, essa questão do pescoço. Há 200 anos atrás, que eu não teria como fazer essa cirurgia de prótese com resina ABS, eu estaria sentenciado ao longo da velhice, perder o movimento dos braços. É uma sentença. Era. Hoje não é mais. A questão dos óculos. Cara, assim, pronto. Estou vendo em Full HD. O problema ele continua, mas eu não sou refém do problema, porque tem uma oportunidade. Então, assim, é muito mais uma questão de entender condições e oportunidades e a proatividade, a volição, né, que é essa vontade de querer agir na situação, do que simplesmente ficar numa postura de, o mapa falou que é bom, então eu vou ficar esperando ser bom. O mapa falou que é ruim, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, né? Não é por aí, mas as pessoas esperam do nosso serviço que a gente vá ditar como é que vai ser a vida delas. Não, a gente vai dizer o que tem no caminho. Ela que aprenda a desviar do buraco, que tenha um bom volante, que respeite as placas para não entrar 200 por hora numa curva fechada. Ou seja, a gente não vai dar uma cartilha, a gente vai passar um calendário de oportunidades e dificuldades, né, e potenciais. Entendi. E como que... Curiosidade mesmo. Como que a astrologia chegou para você assim? Você fez essa previsão passar de cara? Ou como é que foi para você? Não, foi muito curioso. Ela foi chegando em fascículos, assim. O primeiro contato que eu tive sempre foi misturado, astrologia e astronomia.
O meu avô paterno era muito envolvido e interessado nessa coisa de espiritualidade, de ocultismo, e ele chegou a ser astrólogo uma época, e passou esse interesse para meu pai, que também sempre foi um curioso de vários assuntos, estudou várias coisas. Enfim, era advogado, mas estudou uma época, quando era mais novo, quando tinha um pouco mais de tempo para isso. E eu lembro dele compartilhando essas coisas, meio que plantando a sementinha da curiosidade, né, comigo. Não devia ter uns 5, 6 anos. Aí ele tinha um sítio na época, a gente ia pro sítio, pouca poluição visual, aí mostrava aquela estrela ali do lado da Lua, aquilo ali é a estrela Betelgeuse, que tem uma gravidade super forte, aquilo ali é Marte. Marte não é estrela, é planeta, parece estrela, mas planeta não tem aquela coisa que fica piscando cintilante como as estrelas, tal, a luz é mais estática. E foi começando a botar essas minhoquinhas assim, devagar na minha cabeça, né? Aí, depois eu lembro que ele me deu umas revistas falando de expedições expedições de sondas para os planetas, com fotos de telescópio de todos os planetas do sistema solar. Eu fui me interessando cada vez mais. Aí ele foi me contando sobre os mitos, que Júpiter era Zeus, que era um deus grego, que era o mais poderoso do Olimpo. Foi passando essas coisas, mas sempre de uma forma muito lúdica. Em vez de contar, sei lá, vou contar a história do Joãozinho que você perdeu na floresta, na via, contando essas coisas, os mitos, e eu sou assim, né? Pegando tudo, absorvendo tudo. E foi plantando aos poucos. Aí fui me interessando pelo sistema solar, fazendo trabalhos em feira de ciências na escola sobre isso. Gostava de assistir aquela série Cosmos, do Carl Sagan. É até curioso porque ele critica pra caramba a astrologia, mas é aquela coisa, ele critica aquele horóscopo de jornal. E assim, você tem bons profissionais às vezes escrevendo aquilo, mas se eu pedir para você tirar uma foto de um círculo com 1 pixel, vai ficar um quadrado. Tá? É mais ou menos a mesma coisa. Você não tem como explicar, fazer um bom trabalho astrológico com 250 caracteres, um texto de 3 frases, 2 frases, não tem como. Por melhor que seja o profissional, ele vai falar alguma coisa dentro do possível, mas que vai ser tão resumido que pode ser entendido de N formas, né? E isso foi uma coisa que eu comecei a acompanhar, mas me incomodava, não gostava desse tipo de conteúdo. Vi alguns astrólogos na TV na época, esses mais pops, assim, nos anos 70, 80, mas eu ficava meio de que coisa chata, que coisa genérica e tal. Aí alguns amigos, aí já estavam com anos 90 já, alguns amigos estavam estudando astrologia, me pediam meus dados, nunca falavam nada do meu mapa. Eu falei, cara, o meu mapa é muito ruim, eu tenho alguma coisa errada aí. Tudo bem, hoje eu descobri que o meu mapa realmente é muito ruim, mas não é muito impeditivo. Talvez eu estivesse entendendo. Mas é um mapa desafiador no sentido de interpretar ele, né? É chato. Tem um monte de coisa chata, difícil lá, mas com certeza quem estava estudando talvez não fosse muito confortável. E naquela época aparecia aquele cara falando Liga Já na TV, né? E eu falei, putz, isso daí não é coisa séria, deixei de lado, anos 90. 2000, uma namorada minha, na época ainda não namorada, a gente estava trocando conversas, uns chavecos e tal, e ela pediu meus dados para falar da astrologia que ela estudar. Eu falei, mas todo mundo pede os dados e depois some. Eu passo os dados, mas você vai me prometer que você vai falar alguma coisa. Ah, tá bom. Aí deu uma semana, ela mandou um e-mail, um relatório de umas 2 páginas assim, falando as tretas, inclusive. Eu falei, caramba, como é que você sabe se você nunca me viu na vida? Eu gostei desse negócio. Ela falou, inclusive você vai se dar muito bem se você for estudar isso e tal, tem vários indicadores aqui que você vai gostar de estudar. Tá bom. E a agenda era ocupada com os trabalhos de música na época, de estúdio também, eu nunca tinha tempo. Até que um dia, quando foi uma virada de ano na casa dela, aí falou, ufa, finalmente, Natal Ano Novo, descansar e tal. Ela falou, você prometeu. Botou os livros no meu colo. Falei, eu vou ter que repor umas aulas de piano e tal. Volto daqui a umas 3 horas, aqui não tem televisão, então ótimo, aproveita e lê aqui. Você prometeu que ia dar uma olhada. Realmente, na hora que ela voltou, eu falei, então, tem mais livro? Eu sabia. E aí eu mordi de vez a astrologia para não largar mais. Que legal. Que história legal. Muito legal mesmo. E se eu te falar um negócio assim, o tema que eu provoquei, eu fiz de propósito, né? Moderna ou tradicional, né? A astrologia tem essa coisa, né? Você usa a astrologia moderna ou tradicional. Eu, bem da verdade, eu tenho dificuldade com classificações, né? Então, como eu tenho Sol e conjunção por ano, eu acho que a classificação ela simplesmente limita a gente. Eu acho que linguagem é linguagem, a gente vai... Acho que o propósito é muito mais importante. Mas para você, qual que é a principal diferença, assim? E eu ouvi dizer que você prefere a astrologia moderna. Não prefiro moderna. Não é. Fala pra mim, brincadeira.
Mas o que que acontece? Assim, eu comecei por um mesmo ponto de partida que a maioria das pessoas começaram, principalmente quem começou nos últimos, hoje em dia não, mas sei lá, de uns 15 anos ou mais, começava com uma série que até então eu achava que eram de 3 livros, chama Curso Básico de Astrologia. Eu tenho um monte de livros e cursos com esse nome, meu próprio curso também tem esse nome, né? Bom, o que que acontece? Porque é tudo básico mesmo. Você vai ter ali um livro que vai apresentar de uma forma muito simplificada, é interessante, a leitura é gostosa e tal. Então vai falar sobre a posição de cada planeta em cada casa, em cada signo, um pouco o que é cada um, tal, domicílio, exaltação, exílio, tal, queda, e, e beleza. Depois eu falo de aspectos, aí depois um outro livro já ensina sobre cálculos, deixa eu até mostrar aqui, peraí, tá fácil. Não, não vai embora não, Sérgio, pelo amor de Deus. Já era. Esses 3 aqui. Estudei com esses 3 aqui, o volume 1, o 2 e o 3. O 3 eu achei bem interessante, que ele começava já a falar sobre regente. O regente de uma casa na outra, tá trazendo um assunto para o outro. Falei, isso aqui eu comecei a gostar mais. Falei, opa, aqui tem dinâmica. E eu sempre buscava essa questão dinâmica, ou seja, entender quais são os interesses, como as coisas se interconectam. Estava satisfeito com isso. Aí fui fazer o curso lá na Gaia, né, com o Robson, aí eu vi lá, o negócio é bem mais dinâmico, bem mais interessante e tal, e assim, mas entrei com tudo mesmo, com força total no assunto. E aí tinha, além da grade regular, tinha os outros cursos extras, aí teve um que foi um intensivão, final de semana, ou 2 finais de semana, já não lembro mais, que era baseado nos principais aforismos de Morin, regras de Morin, né, Morin de Villefranche, um astrólogo tradicional. Sim. E aí eu já lembro, aquilo foi muito marcante, que o Robson colocou na lousa duas referências. Ele falou, qual dessas 2 quadraturas é a mais difícil? Ele falou, uma quadratura de Saturno com Vênus. Só que uma era um Saturno em Câncer com Vênus em Áries, e a outra era um Saturno em Capricórnio com uma Vênus em Libra. Aí eu falei, agora a coisa ficou legal. Bem legal. Porque o que acontece? Num você tem um aspecto difícil, entre 2 planetas que estão numa condição muito ruim. E no outro você tem uma quadratura, que é um aspecto difícil, numa condição em que os 2 estão muito bem e um gosta do outro. Falei, então dá para ter esse 3D na coisa. A coisa começou a ganhar forma. Nessa aula, aquelas coincidências legais, né? Sentada do meu lado, estava a Ana Luísa Fonseca, que já estava começando a estudar astrologia tradicional. E ela falou, Sérgio, você vai adorar o livro Astrologia Cristã, do William Lilly, de 1647. Morreram, eram 100 anos mais, era 1500 alguma coisa. Sou ruim com data. É que esse livro do Lilly é uma referência para mim. Aí ele ficou insistindo um pouco e tal, lia, me convidou para um grupo de astrologia tradicional e horária, do Yahoo, completamente perdido ainda ali. Mas depois ela começou a estudar com o John Frawley, que ele foi me passando tanta coisa, gostei, comecei a estudar com ele também. Agora já tá no cabelo branco. Né? Fiz formação do curso de horária com ele. E, cara, aí eu comecei a pegar tanto gosto por essa condição mais dinâmica, né, de ver a relação de interesses, as dignidades essenciais, as acidentais, a tabela de dignidades que vai além daquela de só domicílio, exaltação, exílio e queda. Aí eu falei, putz, deixa eu cavar mais fundo. Aí ficava dando mais fundo e vendo mais coisa. Aí agora o meu interesse é ir para mais áreas da tradicional mais antigas. Até então, assim, eu tenho lido menos, né, mas mais como material de consulta, autores mais antigos, mas eu ainda não cheguei na clássica, não. Na clássica Mas, é uma coisa a principal diferença da tradicional para a moderna é a fluidez na interpretação, nesse sentido de entender onde é que está o planeta? Não, né? Não. É a forma de juntar as peças. E assim, tem primeira coisa que acho que a gente tem que definir. A astrologia tradicional a gente poderia chamar como astrologia não moderna, ou não atual. Ou seja, uma astrologia mais baseada nos astrólogos renascentistas para trás. Só que assim, você tem inúmeras outras vertentes dentro disso. Então, sim, você tem a renascentista, você tem a medieval, né, principalmente dos astrólogos árabes, tem a astrologia helenística, grega, você pode voltar mais ainda atrás, pegar a astrologia suméria, a astrologia egípcia, enfim, tem muito material, né? A tradicional é todo esse grupo que é da Renascença para trás. E eu estou gostando muito desse olhar, cada vez mais. Assim, clássica tem é um pouco mais árida para mim, porque o próprio
a própria forma como é escrita no livro, eu vou dar um exemplo aqui. E aí que eu comecei a entender a importância de criar conteúdo sobre explicativo e a importância de falar, putz, você mais um fazendo um curso e tal. Eu falei, cara, não é o curso. O conteúdo, você compra um monte de livro, você acessa o conteúdo. O que as pessoas gostam da gente é o nosso jeito de explicar, são os nossos exemplos, e isso, assim, é o mesmo motivo que existem tantos livros, né? Não tem aquele livro que é o legal, esquece o resto. É sempre a gente pegando um monte de informação de um monte de lados, né? Até um também motivo de eu não gostar dessa ideia de concorrência. Tudo bem, tem gente que faz um trabalho bom, tem gente que faz trabalho ruim, ok. Mas só, eu acho que é sempre a ideia de pensar em somar, em agregar mais conhecimento do que ficar nessa de processo competitivo. Mas eu queria dar de exemplo. Esse livro aqui é o Carmen Astrológico, para quem quiser dar um print aí, Doroteus de Sidon. Doroteus nasceu no ano 75. Está traduzido para o português, que legal. Uma super tradução boa do grego antigo direto para o português. Mas, cara, o jeito de usar... século I, 75. Cara, Tá. Só tem 2000 anos de chão do jeito de montar as ideias na cabeça. Está traduzido para o português, mas assim, eu vou ler um parágrafo para você. Que fala acerca dos irmãos. Estou a revelar-te a questão dos irmãos. Fica sabendo que aquele que tem a lua em Leão ou Sagitário, ou cujo ascendente é um desses dois signos, terá poucos irmãos. Se encontrares Mercúrio num termo de Marte aspectando a lua ou ascendente, então isso é nefasto para os irmãos. Fica sabendo que a mãe de quem tiver Escorpião, Caranguejo, Câncer ou Peixes no seu ascendente terá filhos numerosos. Fala, hein? Agora vamos traduzir para um português do século XXI, que vai ficar mais fácil de entender. Os signos de água, qualquer coisa que você tenha lá dentro, de preferência com boas dignidades, ou seja, não planeta exilado, embora até os exilados funcionem, mas você tem coisas em signos de água, aumenta a fertilidade. Você tem coisas em signos estéreis, dificulta a fertilidade. Eu estou falando a mesma coisa que estava ali, mas, cara, do jeito que ele fala, você fala, mano, que isso? Fritou o cérebro. E eu entendi que, assim, existe um abismo entre essa coisa que você vê aí, que a gente estava conversando, né, sobre inferno astral, escravo astral, e toma um banho de uma planta, não sei das quantas, acende uma vela roxa piscante. Tem isso, sujando feio o nome da astrologia, e tem uma astrologia que esse negócio você fala, putz, isso daí é tão complicado, não é para mim, desisto. Não, gente. Naquela época era o jeito que as pessoas pensavam, escreviam, e eram poucas pessoas que escreviam. Hoje está mais fácil. Então, assim, precisa de mais gente traduzindo isso, explicando e falando, legal, entendeu o conceito? Vamos ver um exemplo prático? Aqui, ó, o mapa de fulano. Vamos comparar. Se o mapa tivesse mudado esse pouquinho aqui, isso aqui já seria de outro jeito. Então, assim, ainda é um espaço pouco explorado. E, infelizmente, o que a gente vai ver muito em mídia social hoje é gente contando historinha para comer pipoca, né? Não é por aí. Deixa eu te falar, da historinha, não, esquece a história da historinha. Mas deixa eu te falar um negócio assim, por exemplo. A gente vai entender, dentro desse processo de autoconhecimento, mas eu entendo assim, que existe um tempo de repetição, onde todo mundo repete, lê e não compreende, mas sabe repetir, falar muito bem sobre aquilo. E existe um processo de despertar, onde a partir daquele conhecimento você tem a sua narrativa, você se torna um ser criativo, né? Você cria algo a partir do conhecimento. Eu acho que talvez seja essa a diferença, né? Dentro desse contexto, né? Olha, isso é mais uma diferença entre uma astrologia bem mal explicada, seja ela tradicional, seja ela moderna. Você pode pegar um nerd que vai falar um monte de coisa técnica difícil, ninguém entendeu nada e ficou meio sem jeito de perguntar e tal, e que é uma das coisas que eu mais tenho receio, que volta e meia acabo fazendo, infelizmente, no Insta, ainda aprendendo a traduzir isso no português simples, sem perder a essência. Mas é a prática que vai levar a isso. Tem chão pela frente, mas beleza, bora, né? Tem muito o que pensar. Entendi. Deixa eu dar boa tarde para o povo que chegou aqui. A Ingrid chegou, boa tarde. Manuela, boa tarde. Inês. A Débora está por aqui também. Uma pergunta: qual o seu signo? Façam suas apostas, povo. Quem já sabe não vale comentar. Vamos ver quem adivinha o signo dele. Eu adivinharia. Eu adivinharia. Fala aí, qual que é o signo dele? Mas então,
tirar isso. Dentro desse contexto aí de astrologia, porque você falou muito dessa questão, desse conhecimento, e eu não consegui ver a diferença, assim, da moderna para a clássica. Porque, para mim, o que eu entendo, eu não sei, eu não consegui ver a diferença. Você consegue explicar para mim melhor, não? Consigo. Tem uma coisa que acho que é a mais marcante para mim, algumas coisas. A gente tem que tomar um cuidado, principalmente com essa visão tradicional, que você não dá o foco no Sol. Até, por exemplo, essa coisa, qual o signo? Tá bom, o Sol é um ponto de vitalidade. Mas, por exemplo, como no meu caso ele está na casa 8, um ponto de vitalidade na casa da morte, ele já não é um ponto de vitalidade, já está excluído. A gente já joga ele fora. A gente vai. O que é o ponto de vitalidade? Vou ter que dar uma resposta dando várias voltas para poder. Porque não é só uma outra língua traduz as palavras, tem que botar as palavras numa outra sequência para poder fazer sentido. Então seria mais isso, a diferença é como se fosse uma língua, uma outra gramática com mais elementos. Só que assim, não é que é mais difícil, parece mais difícil porque é diferente, porque a gente nunca teve muito contato com esse tipo de coisa. O que eu vejo, em resumo, que é muito abordado na moderna, não é errado, mas eu acho que fica faltando outros complementos, por isso que eu sou favorável a estudar primeiro uma tradicional e depois você inserir elementos da moderna, que aí você tem uma base legal para você poder navegar para qualquer direção, que é uma coisa que eu faço, eu abraço algumas coisinhas da moderna que eu acho que são úteis, por exemplo, usar Urano, Netuno e Plutão com parcimônia, mas sim. Mas vamos lá. Tentar ser bem simples aqui. Moderna vai ter que ser meio técnico, não vai ter jeito. Moderna vai sempre abordar essa coisa de dar muito destaque para o Sol, ascendente e Lua. Ascendente e Lua, sim. Só que na tradicional é ascendente, regente do ascendente, eventualmente qualquer coisa que tiver lá dentro da casa 1 e a Lua. Depois disso, as dignidades essenciais. Se o planeta está domiciliado, exaltado, na triplicidade, no termo, na face, peregrino, exilado ou em queda. Mesma coisa, assim, isso para o regente do ascendente, para os planetas que estiverem na 1 e para a Lua. Depois uma coisa chamada recepção. Teve um exemplo de recepção. Saturno rege Capricórnio. Vênus rege Libra. Se o Saturno estiver em Libra e a Vênus em Capricórnio, quer dizer que um gosta do outro, um está no domicílio do outro. Mas estão em quadratura. Tá bom, a quadratura é uma dificuldade, mas o amor de um pelo outro supera a dificuldade. É como aquele casal de namorado que mora a 1.000 quilômetros de distância do outro. Eles vão deixar de gostar por causa do 1.000 quilômetros? Não. Você já trouxe um tipo de informação que você fala, tem uma dificuldade, mas existe um interesse mútuo em querer ultrapassar, superar essa dificuldade. Eu não vejo muito esse tipo de coisa sendo abordada em astrologia moderna, salvo alguns raros bons astrólogos. Mas eu insisto, não é a culpa da moderna. É talvez a falta de um olhar para esse tipo de coisa e a pessoa fica mais... tem a dificuldade e fecha nisso. Fala, não, tem a dificuldade, mas... Sabe, se fosse um Saturno em Áries e uma Vênus em Capricórnio, onde um odeia o outro e o Saturno em Áries ainda tá mal pra caramba, falou, ixi, aí fica complicado. Mas eu também acho que não tem a ver com o lance da moderna, porque com o tempo, né, analisando os mapas, a gente vai entender que existe ali uma fluidez, depende de qual planeta que é, Sim. Depende de qual casa. Às vezes uma quadratura ela pode ser extremamente positiva, dependendo do mapa. Sim. Uma oposição, de repente, ela pode ser o que salvou a lavoura do mapa pelo resto dos contextos, né? Dependendo de qual ser. Exato. Depende de muita coisa. Agora, deixa eu te fazer a pergunta e pode parecer a mais ignorante de todas, mas eu não tenho problema com isso. Nesse sentido do som, não está caracterizado entre um dos eixos importantes, tem a ver com o olhar da astrologia antiga que colocava a Terra como centro? Não, tem a ver com um olhar... Mas tem essa relação também, não. Vamos lá, vamos desmontar Você entendeu o que eu falei? Sim. Vamos pensar, tem uma historinha mais ampla para uma outra direção. Você tem uma coisa chamada Hileg, que é o chamado doador de vida. Vamos voltar lá para 1.000, 2.000 anos, que você não tem antibiótico, não tem anestesia, não tem vacina. Antes de Galileu. Galileu não era nem embrião ainda. Exatamente. Não, mas ainda na época dele também tinha esses estudos. Hileg se escreve H-Y-L-E-G. Hileg é o seguinte, graças a ele que você vai viver para mais de 10 anos. Grosseiramente, tem controvérsias? Tem, está uma tecnologia bem diferente hoje em dia, mas o princípio é o seguinte, se você tem um Hileg, esse é um ponto de vitalidade. Pode ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser o ascendente, pode ser a parte da fortuna.
Daí em diante, se for pela linha do Ptolomeu, se nenhum deles estiver forte o suficiente, você vai ver quem é o regente de onde eles estão, o dispositor deles. Se for pela linha renascentista, você vai ver o ponto onde aconteceu a última lua cheia ou a última lua nova. Se todos esses pontos estiverem fracos, a pessoa vai no máximo viver até os 10. Num tempo em que não tem vacina, num tempo em que você saiu para passear e um urso te atacou, tipo, você brincou Tinha um urso, foi leão comendo gente. Então, exatamente. Então, é verdade que assim, hoje tem balas perdidas, né? Mas enfim, os perigos mudaram. E qual é o problema? Mais um dos problemas. A maioria das pessoas vai pegar um texto de 1000 anos atrás e vai tentar interpretar o pé da letra hoje. Como eu falei da coisa do algol, né, decapitação. Cara, vai cortar meu pescoço, vou tomar uma anestesia geral e o cara vai arrancar pedaços de dentro do meu pescoço e enfiar um outro na marreta. Mas isso não é uma decapitação, só que é um corte profundo no pescoço. Conta. A diferença é que antigamente uma coisa dessa matava, hoje não necessariamente. Então a gente tem que ter um olhar muito cauteloso para a coisa não perder o sentido, porque a informação é um ponto de partida, ela nunca é uma informação definitiva, a gente sempre tem que refletir no contexto. E aí essa questão do Hilleg, né? O Sol ele passa a ter muita importância se ele é o ponto de vitalidade. Como é que a gente vai saber disso? Ele tem que estar forte, ele tem que estar numa casa benéfica, ele tem que ter várias dignidades. Se a pessoa nasceu de dia e o Sol está lá bonitão em Áries, na casa 10, perfeito. Essa pessoa ela tem um Hilleg, o Sol é um Hilleg, e aí sim esse Sol é muito importante no mapa. Também junto com a Lua, junto com eventuais planetas da 1, junto com o regente do ascendente. Agora, por que se popularizou tanto a coisa da posição do Sol? Para você botar um horóscopo de jornal e conseguir definir as pessoas e rotular e fazer uma coisa mais rasa, você olha lá no calendário, mais ou menos desse dia até esse dia o Sol está ali, então fala alguma coisa e uma coisa, sabe, uma coisa simplificada demais foi puxando a outra e acabou levando não a questão de astrologia moderna, mas a questão de astrologia ruim. Esse é um problema grande. Então a gente acaba carregando alguns vícios, né, alguns cacuetes de material que não justifica, como essa história de inferno astral, de escravo astral. Mas eu me sinto mal sempre um mês antes de fazer aniversário. Claro, seu inconsciente está te bombardeando de um monte de promessa que você fez desde o seu último aniversário e você não cumpriu, a sensação de estar ficando um ano mais velho e tal. Mas quando eu faço aniversário melhora. Óbvio, um monte de amigo te fez votos, você renovou seus projetos de vida, então você está com uma dose de ânimo, de entusiasmo renovado. É só isso, não tem a ver com inferno, não tem inferno, paraíso astral. Você tem momentos bons e ruins, mas não necessariamente não vai coincidir com um mês antes do aniversário. É que o povo tem a história, mira no que viu, acertou no que não viu, né? Entendi. E como que é a parte das previsões da astrologia? Tradicional? Mesmo olhar, não? Quais ferramentas que usa? Então, você vai ter várias ferramentas. Deixa eu responder de um jeito mais simples, depois eu vou falar no Techniquez. Senão espanta a galera. E assim, eu tomo bronca séria de uma amiga minha que falou: cara, você podia estar divulgando muito mais, você está só falando para quem já conhece do assunto, então eu estou já me dando a bronca ouvindo a voz dela aqui na minha cabeça. Eu tenho um pouco de desconforto, eu uso a palavra previsão, que é o que se usa, mas eu tenho desconforto com esse jeito de chamar a coisa. Porque o que acontece? A gente não está fazendo uma previsão no sentido de, vai cair uma estante nas suas costas, você vai se machucar terça-feira da semana que vem. Não é desse jeito que funciona a coisa. Assim, a gente vai entender que, tem que ficar mais atento, sei lá, com ossos, juntas e articulações nesse período. Se ficar mais atento, pode ainda ser que aconteça alguma alergia, um ressecamento de pele, mas como eu já estava mais atento, já tomei conta da coisa ali antes que ela escalasse e ficasse desse um problema mais sério na pele, ou sei lá, eu tô querendo subir montanha, nesse momento para as articulações não é legal. Aí eu já sei, não vou subir montanha, porque senão eu evito um acidente, ou tô mais favorável a sofrer um acidente, cair, quebrar um braço, perna, coisa do tipo. Eu entendo mais como em resumo, como um momento que vai dizer que algumas coisas, alguns assuntos estão mais favorecidos, outros são mais difíceis, e tem uma outra boa parte que está indiferente, né? E assim, até interessante que você levantou essa bola com essa pergunta. Um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito, e que infelizmente pouca gente dá atenção, no YouTube, que chama A Importância dos Ciclos Neutros.
Às vezes a pessoa fala, vê o que está acontecendo para mim? Tá, na finança tá assim, com família tá assado, com carreira não tem nada sendo ativado. Aí o que a pessoa pensa? Então não vai acontecer nada. Pelo contrário, é uma folha de papel em branco. É a sua chance de fazer a diferença para no momento futuro positivo você poder colher mais e no momento futuro negativo desse assunto você estar mais preparado para enfrentar a dificuldade. Então o ciclo neutro ele é a melhor coisa que tem. Porque não tem nada interferindo, ninguém está olhando. É ali que você vai construir alguma coisa para depois, no bom você aproveitar e no ruim você conseguir resistir e superar. Entendi. Mais uma questão de olhar, né? E por mais que sejam coisas distintas, eu acho que não tem muito como separar, né? Porque a técnica é fácil de aprender, assim, tem como qualquer outra técnica, você vai aprender uma língua, você tem gramática, você vai aprender para tocar um instrumento, você tem a técnica para movimentar os dedos, trabalhar um instrumento de sopro, trabalhar a respiração e tal, mas a partir de um certo ponto, e não é um ponto tão avançado assim, como muita gente acha que ainda num ponto básico, você já começa a ter que aprender a contar uma história, né? Eu falei técnica porque ficou muito popularizado, acho que foi nos anos 90, né? A questão da revolução solar, como se fosse assim, uma grande coisa, e até hoje tem esse resquício, né? E aí a gente tem também os trânsitos, né? Tem os cálculos secundários, tem as relações, tem outras técnicas, né? E aí a minha curiosidade é assim, na astrologia tradicional, qual é a técnica que se usa? Ou ainda tem esses determinados? Tem, né? A pergunta mais adequada seriam quais as técnicas. Assim, tem várias. Eu não vi obrigatoriamente uma unanimidade entre os astrólogos. Eu trabalho com, agora é techniquez. Firdárias, direções primárias, direções secundárias direta e conversa para as duas, trânsitos de planetas lentos, eclipses, e estou começando a arriscar mexer também com a liberação zodiacal, tanto para a parte da fortuna quanto para a parte do espírito. Pronto, falei techniquez. Eu nunca ouvi falar disso, que difícil. Não, você só está achando difícil porque nunca ouviu falar disso. Se fuçar, vai descobrir que tudo tem uma mesma lógica, que em resumo, assim, são ciclos que vão indicar momentos mais difíceis, mais fáceis para os mais variados assuntos, ou não vão indicar nada para aquele assunto em especial. De repente a pessoa pergunta de finança, não tem nada mexendo com isso? Ótimo, está na sua mão. O nosso papel é traduzir, né? Que a gente gosta de técnico, né? Mas deixa eu te falar um negócio. A firdária é a técnica usada para definir o astro que rege o ano? É a mesma técnica? Não? Não, pode acontecer dependendo do tipo de firdária. Porque assim, você vai ter... Eu não vou conseguir explicar isso aqui agora de cabeça, não. Mas vamos lá, vamos tentar, porque eu posso explicar de um jeito mais simples. A firdária, ela vai... Você tem firdária e subfirdária. Você tem um ciclo respeitando a ordem caldaica, que traduzindo para o simples é do mais distante para o mais próximo, ou melhor ainda, do mais lento para o mais rápido. Então sempre é Saturno e sempre dos visíveis ao olho nu. Saturno, que é o mais lento, depois Júpiter, depois Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, e aí repete. Tem por Albirune, tem por Alcabitos, você vai ter uma diferença que Albirune vai entrar no ciclo dos nodos lá por 70 e alguma coisa, anos de idade. Mas é o seguinte, dentro de um ciclo de Saturno, você abre uma firdária de Saturno, em que a firdária, ou seja, o ciclo principal de longo prazo é Saturno, um outro subciclo vai ser Saturno também, depois Saturno-Júpiter, aí Saturno-Marte, Saturno-Sol, Saturno-Vênus, Saturno-Mercúrio, Saturno-Lua, aí, vamos depois Júpiter, aí Júpiter-Júpiter, Marte, Júpiter-Sol, e assim por diante. Você vai criando subdivisões. Entendi. Subdivisão. Não sei se eu conseguir mostrar uma imagem aqui da tela. Não, vai fugir de novo, não sei. Só um pouquinho. E o povo que tá chegando aí? Boa tarde, sejam bem-vindos. Célio Barros, estamos aqui batendo papo, astrólogo, astrologia tradicional. Estou aqui tentando aprender, trocar com ele. Muito legal. Será que o povo acertou meu signo solar? Então, tem uma moça que colocou Escorpião, outro colocou Casa 8. Casa 8, Casa 8 tá certo, Escorpião não. Vai estar ali perto, né? Então, isso é uma diferença grande da tradicional para moderna. Você vai fazer só associação de signo com casa, pela visão tradicional, quando você for fazer avaliação de saúde. Partes do corpo físico e tal, aí beleza. Fora disso, não. São coisas bem distintas. A vida falou aqui peixes não. Nossa, mas longe. Aê, Ingrid. Só em Capricórnio na 8. Só em Capricórnio na 8.
Peraí, que eu queria pegar uma imagem do meu próprio mapa para mostrar essa. Se eu procurar na pasta de astrologia, vai ser mais fácil eu achar minha pasta. Procurando na pasta aqui. Sagitário, a Morena colocou. Sagitário, esse povo não presta de Sagitário, gente. Fala mal do meu amigo. Cadê aqui? Peraí. Ele tem um ascendente em Gêmeos. Conjunto com Saturno. Então já Saturnista está forte aqui. Ou seja, você acha que é julgamento? Porque assim, a impressão que eu tenho, falando um pouquinho mais sério, a impressão que eu tenho é que assim, os amigos que eu tenho, os colegas que eu tenho da astrologia tradicional, eu acredito que eles são um pouquinho mais fatalistas. Você acha que é exagero mesmo? O que você acha? Assim, eu acho... Há um risco. Existe um risco. Existe um risco. Só te mostrar a imagem aqui das firdárias. Isso aqui é um ciclo de firdárias, por exemplo. Foca, fi. Aí. Então, assim, você vê ali, Sol com Mercúrio, Sol. Por que começou o Sol? Porque eu nasci no mapa diurno. Se eu nascesse no mapa noturno, começaria o ciclo com a Lua. E você vê que assim, você tem um ciclo e um subciclo. E aí as datas não vão exatamente, por exemplo, aqui 17 de janeiro de 84 até 9 de março, 85, depois 30 de abril, 86. Não é necessariamente um ano. Eu não vou lembrar aqui como te explicar, porque assim, eu já estudei essa teoria, mas óbvio que como eu não pratico direto, eu não vou saber explicar qual é o princípio de cálculo para definir essas datas, mas sim, tem um princípio, uma regra para isso. Vamos lá, essa questão do fatalismo. Cara, tem, mas aí é uma opinião minha, é que assim, é mais fácil você cair no fatalismo se você pega o livro e toma o livro como uma verdade absoluta, ou seja, a informação, em vez dela ser uma referência de ponto de partida, ela acaba sendo usada como uma referência para um ponto de chegada. Então, sabe, a pessoa peguei aquela informação, o que é tudo que eu posso construir a partir dessa informação, em vez de pegar essa informação, é isso e acabou. Então, eu tenho um certo medo que as pessoas, e uma impressão, que as pessoas que têm uma visão fatalista, elas se esquecem de fazer uma avaliação de contexto, de ver qual é a força de vontade da pessoa de querer superar a coisa, como está falando no meu mapa, pela coisa que eu brinquei, acho que vale citar aqui, né? Quando eu dava aula na Gaia, de astrologia tradicional, e depois que o pessoal já começava a pegar a coisa da técnica, ver as dificuldades no mapa, eu botava meu mapa na roda, só que eu não falava que era meu. Falava, isso aqui é um exemplo de aula hoje e tal. E deixava a galera, fala mais coisa, ficava cutucando. Aí depois de terminar, eu falava, tá bom, gente, vocês me mataram aos 10 anos de idade. Eu sei que meu mapa é difícil, cheio de encrenca e tal, mas não é uma sentença. É verdade que aos 10 anos eu tive um sarampo sério, mesmo sendo vacinado. Se não houvesse vacina, provavelmente eu teria morrido ali. Mas aquela coisa, então, sabe, era 1984, quando eu tinha 10 anos já tinha vacina. A gente tem que pensar esse tipo de coisa. Essa pessoa não tá onde? Está na natureza, ela tem planos de saúde, ela tem uma família legal que dá suporte, ela tem amigos, ela tem recursos. E isso sempre tem que estar junto com a interpretação astrológica. Vou propor um desafio que eu adoro essa analogia. Se eu te empurrar com um dedo, você morre? Em princípio, não. Se você sofre de labirintite, está bêbado na beira de um precipício, se eu te empurrar com um dedo, provavelmente você morre. A questão não é o empurrão com o dedo ser maléfico ou não, é como que isso está inserido no todo. E as pessoas se esquecem de avaliar esse tipo de coisa. É aquela coisa, não, eu quero saber o que é uma Vênus quadrando Saturno. Eu não sei o que é uma Vênus quadrando Saturno. Isso daqui, por exemplo, isso aqui é o quê? Tá, isso é uma bolinha de papel alumínio. Não, isso é um papel alumínio que foi usado depois que eu comi o chocolate que ele estava embrulhando, ou seja, uma proteção para o chocolate. Agora é lixo. Então, assim, de onde isso vem, para onde isso vai? Como que essas peças se encontram? Entendi. Deixa eu correr um risco aqui. Eu vou correr um risco, já vou correr um confesso. Eu tenho ascendente de peixes e tenho um monte de coisa de Sagitário, eu tenho licença poética, tá? Tá. E aí, então, para mim, que quando a gente interpreta o mapa astral, essa é a minha visão assim, e a minha experiência nesse sentido assim, eu acho que a gente abre um campo ali e a gente passa a acessar informações que são permitidas no momento, a partir da consciência que a pessoa alcança, a partir do que eu consigo interpretar, a partir do que é permitido, a partir da necessidade da pessoa. Eu acho que tem uma atmosfera ali e abre um campo, né? A gente pode chamar de um oráculo ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que abre um campo ali no sentido mais profundo do que o ideológico. E aí, com essa licença poética, eu falo assim, eu acho que abre um campo espiritual e a gente tem ali uma troca dentro dessa interpretação desse conhecimento, onde a gente atinge situações que é preciso alcançar onde a pessoa se permite. O que você acha disso? Olha, eu
Eu concordo em parte, porque assim, eu entendo que abre sim a possibilidade de se abrir um campo. Isso vai depender assim, das duas pessoas. Por exemplo, se você tem uma abordagem de se permitir uma capacidade, por exemplo, minha namorada tem uma capacidade fantástica de acessar essas coisas por um processo intuitivo, tanto que assim, ela mexe com tarô, ela cria baralhos de tarô, inclusive, né? Que é bem legal. Agora, eu não acho que todo mundo vai com certeza provocar essas coisas do mesmo jeito. Agora, tem ainda o outro lado, que é o cliente também tem que ter essa abertura. Quando eu falo, a gente tem que cutucar ao máximo, né? Para que o cliente queira ter mais abertura para poder perguntar mais e tal. Mas eu sou o tipo de pessoa que trabalha bem como um técnico consultor, que assim, eu vou te responder tudo o que você me perguntar. Então, vai com calma, planeja todas as perguntas que você vai fazer para poder enviar para mim, para poder responder. Mas eu não me sinto confortável de, por exemplo, sair vendo qualquer coisa no mapa e tentar empurrar aquela informação para a pessoa. Tem outras pessoas que já têm um feeling melhor para trabalhar com isso, porque elas vão conseguir fazer, sei lá, uma leitura de linguagem não verbal do outro e já conseguir entender o que o outro precisa mesmo que o outro não pergunte, ou que fique sem graça de perguntar. Eu não tenho essa capacidade, poderia desenvolver? Talvez sim, mas também nunca tive um interesse grande nisso. Mas tem muito mais a ver com o olhar que a gente vai abordar ou não. Agora, tem uma parte que é oracular, sim, na astrologia, que é a astrologia horária. Ela é totalmente oracular, mas, de novo, a pessoa vai ter que trazer um contexto lá para pensar aqui. Apliquei para uma vaga de emprego numa empresa X, tenho 20 anos de experiência nesse ramo, é uma vaga para cada 20 candidatos, eu quero saber se eu tenho chance. Acabou. Aí você vai abrir um mapa horário para responder especificamente aquela pergunta que não tem nada a ver com o mapa natal. Essa é a parte oracular que, inclusive, me trouxe. Foi a porta de entrada que me trouxe para a astrologia tradicional. E que você lê de uma forma extremamente, quase até burocrática, né? Lúdica, mas bem burocrática na técnica e não deixa de ser oracular. Que assim, eu não penso que se a gente é oracular, então a gente é intuitivo e não técnico. Está tudo muito mais emaranhado. Assim, né? Mas assim, pode... de Aurora achei lindo demais. Que lindo. Abrir o tempo para assinar esse tempo aqui da pergunta e é por aqui que a gente... Muito legal. A Luana Rosa colocou aqui, é como se a astrologia tradicional focasse em desviar das dificuldades e a moderna foca em dourar a pílula. Mais ou menos, assim, existe... É tentador a gente dizer isso, e eu já pensei assim também. Então hoje eu tenho muito mais cuidado na hora de afirmar a coisa, porque assim, seria um jeito meio simplista demais, não está errado, mas eu diria que está incompleto. Porque se você quer adorar a pílula, você adora a pílula com o pior dos mapas, com a técnica mais avançada e burocrática e bem amarrada. Porque assim, você vai ter que traduzir a técnica para a palavra. A hora que você traduzir para a palavra, você está fazendo uma interpretação. E na interpretação, infelizmente, cabe tudo, e é aí que você descobre quem é o bom, quem é o mau profissional. E assim, não é porque fez uma análise boa que é um bom profissional. O bom profissional tem a ver muito mais com a consistência e o compromisso de querer cada vez melhorar mais a análise. Seja por uma visão tradicional, seja moderna. E o respeito pela pessoa, acho que tem muito mais a ver com quem você está falando do que a técnica que a pessoa usa propriamente dito. Né? Acho que é muito mais sobre isso, né? Sim, a técnica vai ajudar muito mais, que vai te dar um repertório para você conseguir olhar mais detalhes por mais ângulos. Eu sou partidário de se ter uma base de astrologia tradicional e depois dali você segue para onde você quiser, que você vai conseguir perceber mais fácil quando você pega alguma proposta bem moderna, que você fala, não, peraí, aqui é a pessoa que escorregou feio na casca de banana, não é por aí. Mas outras pessoas falam, não, isso daqui pode ser útil se juntar com tal coisa. Ah, tá, você tem uma bússola melhor, um GPS mais bacana. Por isso que assim, eu não sou contra a moderna de forma nenhuma. Eu só tenho que ter cuidado pra gente não se perder, só isso. Sim. Ô Célio, você que tá na Noruega, né? Você pode dizer isso com mais propriedade. Mas eu acredito que essa questão de dourar a pílula tem muito mais a ver com a nossa cultura também, no sentido de ser muito mais folclórico e buscar muito mais essa questão do lúdico, enquanto sociedade, enquanto cultura, do que propriamente dito a astrologia, porque a gente tem esse negócio no Brasil, né? Não tem essa diferença, não? Tem um pouco do jeito de interação social, até tem, talvez uma dificuldade maior de dar notícia ruim ou coisa assim. Mas eu fico pensando que assim, se você esconder a placa de curva perigosa, a curva não vai deixar de ser perigosa. Então, avisa antes para a pessoa poder pisar no freio e aí ela não ter o risco de capotar. Assim, é muito difícil. Não estou falando no sentido de justificar
a coloração da pílula, que eu também não sou a favor, não. Mas eu digo no sentido de que as pessoas, elas buscam ser enganadas. Sim, sim. Isso é muito triste. A pessoa prefere falar, eu sou assim porque eu tenho Mercúrio retrógrado. Em vez dela pensar, eu tenho essa dificuldade, então vou ter que ralar mais aqui para poder superar isso. Porque realmente é um princípio da natureza, tudo é preguiçoso. É a lei, sempre uma lei do maior rendimento com o menor esforço. Ok, mas eventualmente a gente tem que respirar fundo e encarar umas coisas meio chatas. Eu odeio mídia social, mas eu tenho que respirar fundo e estou aqui. A não ser que eu mude de profissão. Sabe o que eu gosto de pensar? Porque eu gosto de pensar que, assim, muitas das vezes as pessoas não alcançam, não têm a estrutura espiritual, maturidade espiritual para alcançar, e aí ela tem esse subterfúgio. Assim, eu lembro de uma mulher que eu atendi, eu gosto muito de explicar, né? Antes de falar assim, ó, isso aqui é o estudo, né? Não estou adivinhando, não sou... Isso aqui é o estudo, né? Parte dessas posições, dessa posição, é uma analogia. Né? E aí, eu sempre explicava para ela. E tudo certo, né? Eu faço um trabalho de acompanhamento. Né? Como eu tenho um trabalho de astrologia no trato da dependência química, dentro do processo mais terapêutico, eu faço acompanhamento com algumas pessoas, e depois isso migrou, né, para outras pessoas também que não têm esse problema, no sentido de autoconhecimento, de aprofundar aprofundar nesse processo que eu acho que quanto mais a gente sabe da gente, mais a gente tem sustentação para lidar com a vida, mais consciência e mais liberdade, né, dentro desse contexto. E aí eu cansei de explicar para ela, e tudo certo, eu achando que ela tinha entendido. Eu juro que eu achei que ela tinha entendido. Aí, em determinado momento, ela tinha que mandar um Pix para mim e tal. Aí ela mandou, falou assim, olha, te mandei o Pix, você fala aí pro Saturno, dá uma segurada na onda dele, né? Eu falei, pronto, ela não entendeu nada. Acabou de não entender. Nossa. Como diz o homem. Como se eu tivesse alguém direto de Saturno. Assim, legal, né? De lado. Legal. Eu juro que eu parece que ela entendeu. Já fazia uns dias, estava explicando para ela, estava ali interagindo. Mas ela falou sério, assim, você fala pro Saturno, dá... Eu falei, gente, ela não entendeu, gente. Tem Maria, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma obrigação enorme da nossa parte informar as pessoas exatamente não criarem esse tipo de expectativa. Porque o que você vai ver mais nas grandes mídias é um negócio que, assim, sei lá, você pegar um vinho e no outro copo você tem aquele suco que você adiciona um pozinho sabor uva. É a mesma coisa? Óbvio que não. Mas a maioria das pessoas vai achar que é a mesma coisa. É tudo suco de uva. Não, gente. Até explicar que nariz de porco não é tomada dá trabalho. E eu estou na mídia social por causa disso. Assim, em defesa do que é astrologia de verdade, do que é um monte de qualquer coisa que dizem ser astrologia e não é, né? Tipo, o número da sorte é o 6, use roupa azul. Não, nada a ver. Né? Mas tem que usar coisa prateada porque a lua está forte no mapa de gente, aquela coisa que a gente estava conversando antes, né? Por que a Lua está associada à prata? A astrologia, os documentos mais antigos que a gente tem de astrologia, tem outras coisas agora africanas que estão sendo resgatadas, que com certeza foram referência para os sumérios, mas o que a gente tem mais acesso, mais organizado, é material sumério. Em sumério, prata se chama Kubbabar, e a tradução disso é brilho branco. A Lua tem um brilho branco. E a associação é feita por isso, não é porque teve uma mágica, porque desceu um deus num disco voador e botou a mão na testa de 10 pessoas e falou, agora vocês estão inteligentes, vocês são espertos. Não. É que Hollywood é mais bonitinho, né? Efeito especial. Só que, beleza, vamos pro cinema então assistir um filme, mas não pode confundir uma coisa com a outra, né? E a galera quer uma historinha mais cheia de high laser e efeitos especiais. Sim. E aí, falando disso, você tocou no assunto do lance da internet, e aí eu vou aproveitar que você tem, né, mais experiência do que eu. Como que você vê essa trajetória, junto com a astrologia, e o ponto que a gente chegou hoje, dessas informações rápidas? Que hoje está muito rápido, né? Hoje você posta hoje e amanhã... De novo, o problema está na preguiça. E assim, todo ser humano ele tem uma dose de preguiça que vai funcionar em maior ou menor grau em setores diferentes da vida, em épocas diferentes. Bom, onde eu quero chegar com isso? A preguiça de informação chegou rápida, peguei, então é isso, não vou nem questionar, não vou ler outra referência, não vou estudar, não vou testar. Esse é o problema. Assim, informação chegou rápido, oba, vamos lá estudar. Chegou outra informação, vamos comparar, vamos ver qual que faz mais sentido. Dá trabalho? Dá algum trabalho. Mas o maior trabalho que dava era você conseguir chegar na informação. Hoje você não tem mais esse trabalho.
Eu até fiz um vídeo, um react, testando o chat GPT com astrologia. Ele deu um monte de informação muito bem escrita, mas um monte de coisa furada. E meu react eu fui criticando uma por uma das coisas furadas e falando, olha, gente, o chat GPT, ele responde com base nas informações que ele mais acessou, ou seja, com base naquilo que é mais falado. E a base do que está sendo mais falado é um monte de coisa furada. Então, bora começar a consertar esse monte de coisa furada. Porque, assim, isso eu posso falar com tranquilidade por conta de um assunto que eu já conheço, que eu já estudei, mas os assuntos que a gente não conhece, que não estuda, a gente vai acabar confiando na informação errada, achando que ela está certa só porque ela foi bem escrita, só porque ela está bem contada. A minha preocupação principal é essa. Tem gente que fala bonito e fala qualquer coisa falando bonito. Não é por aí. Que nem marketing digital também. Você vai ter gente que é séria, que está há anos no mercado, oferecendo uma coisa legal, gerando transformação na vida de várias pessoas, não todas, mas muitas. E tem outros aí que são uns picareta que abrem um curso qualquer sem qualidade nenhuma, mas são bons de marketing, vende um monte também e você comprou gato por lebre, né? Sim. Mas essa questão da história bem contada é a história da humanidade, né? Isso aí a gente vem. É uma história há anos, né? Desde os mitos, desde. Quem conseguiu contar uma boa história foi que teve poder sobre um monte de coisa. Sobre isso sempre foi assim, né? Dá-lhe copy, né? E dá-lhe copy, né? Isso não é uma coisa que inventaram. Não, isso aí é a coisa mais arcaica que existe, né? Desde a época do. Total. Legal. Deixa eu beber mais água. Nossa, a gente já tá aí quase, já bateu mais de uma hora. Eu se eu pudesse, eu ficava aqui proseando com você enfim, e aprendendo um monte. Te agradeço muito. E aí, antes da gente finalizar, eu acho que é legal você registrar aí o seu curso, como te achar, né? Eu acho que essa parte também é legal pra gente aproveitar o deixo. Sim, obrigado. Bom, eu que te agradeço muito pela divulgação, pela oportunidade, assim, ainda mais sabendo que, da minha parte, existe uma dificuldade grande de ter a iniciativa de mostrar a cara, né? Com esse mapa que você viu aí, é só mais um reforço, não é uma desculpa, mas é um reforço para eu querer ficar trancado na caverna, longe de tudo e todos, aqui na minha vilinha de 400 habitantes. Mas não é assim que se vive hoje. Então vamos lá, resumido. Cursos que tem 2 aí disponíveis no momento, que é o básico, e um outro que já é de nível intermediário. Então, assim, quem é do básico não vai fazer esse outro intermediário, que não vai entender. Então, o básico se chama Curso Básico de Astrologia Tradicional, o outro se chama O Céu Responde, que é um curso para um treinamento com 10 exercícios, lições e exemplos variados de astrologia, 12, de astrologia horária e os atendimentos. Tudo isso está no link na minha bio, aqui no Insta. Tem o meu canal também no YouTube, Astrologia Tradicional com Célio Barros. E tenho também no YouTube, eu não vou lembrar agora de cabeça, mancada minha, mas lá tem o link pro meu Telegram também. Porque às vezes aquela coisa, o Instagram não entregou para todo mundo, o YouTube também não, o Telegram a gente sabe que entrega, então entrega é grande. Aí tem lá, eu coloco quando tem lançamento e tal, vai vir mais curso, andei meio parado, o garganta ainda tá meio ruim, como você viu, mas tá melhorando, eu tô retomando agora algumas gravações, vai ter mais novidade aí também. Que legal, feliz pela oportunidade, tá registrado o papo, aprendeu um monte aí com você. Enfim, o povo que ficou aí, o povo aqui, saudade também, quem foi? Carlos. O Carlão, fala Carlão, tudo bem com você? Carlão tá bem, Rafinha tá por aqui. Enfim, é um presente trocar com vocês, poder falar de astrologia, poder ajudar, poder auxiliar, poder indicar o caminho, acho que é sobre isso, né? E é isso. Um abraço, Sérgio. Um abraço, povo. Bom feriado pra todo mundo aí. E qual a temperatura tá na Noruega aí, com o Sérgio? Olha, no inverno eu já cheguei a pegar menos 27 aqui durante umas 2 semanas. É puxado. Nossa, eu amo frio. Para mim o ideal é 5 graus chovendo. Agora, quando começa para baixo, até menos 10 vai de boa. De menos 10 para baixo aí começa a ficar chato. De menos 15 para baixo vai ficar bem chato. E saiu do Rio pra ir pra... Mas, cara, eu passo mal. Né? Passou de 26 graus, eu começo a passar mal. De 26 positivo, eu passo mal de calor. Então, minha mãe conta quando eu era bebê, lá no Rio de Janeiro, ela me dava de 8 a 10 banhos por dia, assim. Nossa. Tanto que eu transpirava. Deixa eu te falar quanto é que tá agora. A gente aqui tá... A gente tá há 2 semanas do verão, né? Tá 10 graus. Amanhã fazer máxima 22, mínima 4. Depois máxima 23, mínima 9. A temperatura pode mudar 20 graus em 15 horas, 12 horas, assim. É uma assustadora, o não sabe brincar. Tem gente que gosta, né? Eu só de ouvir falar, é uma vergonha. Se a gente tá num ambiente que a gente não gosta, não rola. Enfim, um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, cara. Obrigado mesmo. E é isso. Vamos que vamos. Valeu.